Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu sinto no meu coração acerca deste tempo de graça, um tempo especial, um tempo inédito, onde nós podemos na sexta-feira acompanhar às 14 horas do Brasil um gesto de oração impressionante com o Santo Padre, transmitido diretamente de Roma, e que muito nos falou. Mas também gostaria de partilhar sobre o domingo que estamos vivendo, esse quinto domingo da Quaresma, que tem textos litúrgicos, cuja liturgia da palavra é extraordinária e vem ser remédio para os nossos corações, que estão feridos, que estão vacilando, que estão machucados, que talvez até estejam como que mortos. Mas antes de começarmos, invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Virgem Maria, te entregamos este momento, para a honra e glória de Deus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, evidentemente eu não vou fazer uma crônica de tudo aquilo que foi o evento da sexta-feira passada. Mas eu gostaria de destacar algumas palavras e pouco a pouco vou comentando essas palavras, buscando colher o que Deus talvez tenha querido nos dizer por meio dos gestos. A Constituição sobre a revelação de Deus no Concílio Vaticano II, Dei Verbum, ela deixa claro que Deus já no Antigo Testamento falava através de palavras e de sinais. Em Jesus Cristo chegamos ao ápice da revelação. Em Jesus Cristo Deus nos fala através das palavras do seu Filho, através dos gestos do seu Filho. Vox et res. Palavras e gestos. Assim Deus nos fala. Ainda hoje na liturgia é o modo ordinário pelo qual Deus nos fala. Através da palavra, através dos gestos salvíficos, que são os sacramentos. Palavra e sacramentos são assim os elementos institucionais da vida da Igreja. Pois bem, vimos uma série de gestos. O Papa, a solidão, o silêncio, a escuridão, a chuva, o vazio, os braços da Praça de São Pedro que abraçam o mundo, a vulnerabilidade com a qual o Papa caminhava, mancando, cansado, um idoso. O anúncio da palavra, a homilia, o magistério, a cruz, o ícone de Maria, a Eucaristia, a bênção. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos um pouco toda a nossa vida católica. Eu não vou ter como comentar tudo, mas aqui eu diria, Deus condensou, disse de um modo muito intenso, profundo, condensado, denso, todo o nosso caminho de salvação. O Papa é o vigário de Cristo. Que tempos vivemos? Onde ele é ofendido pela direita e pela esquerda. Onde ele é atacado por quem diz amar a Igreja mais do que os outros. Onde ele é atacado por quem quer que a Igreja mude segundo a sua própria vontade. Onde ele é atacado por aqueles que querem que a Igreja
seja a imagem e semelhança das suas próprias ideias. Um homem atacado por todos os lados, dentro da igreja, fora da igreja. A solidão, o silêncio dos gestos, daquele momento de uma praça que vivia e que temos em nossas lembranças cheia de pessoas, de peregrinos que vão ali para encontrar o Santo Padre. De repente essa praça está vazia, silenciosa. A solidão e o silêncio nos falam da nossa vida interior. Uma vida interior que nós somos convidados a redescobrir nesse tempo para dar sentido a tudo o que estamos vivendo. Senão, tudo o que estamos vivendo talvez passe e nós não cresçamos, não nos convertamos, não progridamos como o Senhor deseja. A escuridão e a chuva, que remetem para a tempestade do Evangelho que foi lido, da homilia que foi feita. Do episódio que está lá em Marcos 4, 35 e versículos seguintes. O céu e a terra se unem por meio daquela chuva que tão densa, pesada, parece fazer o céu cair sobre a terra. Uma tempestade fria, própria do inverno romano desse tempo. A adversidade do tempo. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos dolorosos. Tempos onde parece que a barca de Pedro vai sendo agredida, vai enfrentando ondas cada vez mais altas, em todos os lugares, de todos os lados. Algumas tentam se aproveitar da barca. Ideologias, grupos, pensadores. Mas o Evangelho, muitas vezes, que serve para algumas coisas, é logo trocado em outros momentos por aquilo que parece mais cômodo, ou mais proveitoso, ou mais de acordo com os gurus, com os pensadores, com os grupos que têm toda a razão neste tempo, ou que pensam ter toda a razão neste tempo. Mas no meio dessa situação de escuridão, de chuva, no meio desse grande vazio, solidão e silêncio, os braços da igreja sinalizam os braços de Deus, os braços do Pai, que espera o retorno dos seus filhos, que espera o retorno dos seus filhos que estão mais distantes, que espera o retorno dos seus filhos que estão mais próximos. Sim, lembrem-se da parábola do filho pródigo. O pai sai da sua casa para encontrar os dois filhos, um que tinha ido para longe e outro que estava trabalhando nas terras do pai, mas que não quis entrar na hora que foi chamado, na hora que a festa pelo retorno do seu irmão começou. Todos nós somos esses filhos. E Deus espera que nós voltemos para Ele. Através desse gesto do Santo Padre tem um convite. Convite de Deus. Vamos retornar para Deus. E a figura do Santo Padre, a sua vulnerabilidade, o homem idoso, que manca, que tem apenas um pulmão e um pouquinho do outro, que tem uma idade avançada do grupo de risco, que pega a chuva, que não quer um guarda-chuva e não se protege. Ele está exausto como Cristo carregando a cruz, mas ao mesmo tempo cheio de um ânimo sobrenatural, de uma força que não vem da sua natureza humana, que vem de Deus, que é própria da sua missão, que ao segurar o Santíssimo Sacramento parece que não vai conseguir mantê-lo na posição ideal, mas que sim, com a ajuda de Deus, com todo
a sua entrega de vida, consegue cumprir perfeitamente a sua missão. Esse é o vigário de Cristo. Esse é aquele que o Senhor escolheu para estar à frente da igreja. Esse é aquele que sofre com Cristo, que sofre unido ao coração de Jesus, que recolhe ataques de todos os lados, que se vê no centro de disputas, de lutas, dentro e fora da igreja. Um homem que busca que todos vivam o Evangelho, mas que, em primeiro lugar, tenta dar o bom exemplo nessa vivência do Evangelho. Esse é o vigário que Cristo escolheu para nós neste tempo. Como Pedro, talvez aos olhos dos homens não fosse o melhor, mas foi este que Jesus escolheu. Como tantos ao longo da história receberam esse encargo e buscaram dar o melhor de si para exercê-lo. Assim, Bergoglio, agora Francisco, busca exercer diante de Deus e dos irmãos esse encargo que Deus lhe deu, essa missão que o ultrapassa e tanto, essa missão de ser o sucessor de Pedro. A palavra que ecoa no meio do silêncio, que vai ao encontro de todos os continentes, que atravessa aquela praça de São Pedro vazia para ir por meios desconhecidos dos apóstolos, ao encontro de centenas de milhares, de milhões de cristãos e não cristãos espalhados pelo mundo inteiro que têm sede, que buscam fé, esperança, um gesto de amor por parte daquele que, nesta terra, tem a missão de ser um rosto de Cristo. Essa palavra ecoa, apresentando Jesus e os seus discípulos no meio de uma tempestade, como aquela que vivemos. Mas Jesus dorme. Ele confia absolutamente no Pai e quer formar os seus discípulos nesta confiança, numa fé que não é natural, que é capaz de enfrentar tudo e todos, que é capaz de enfrentar todas as tempestades deste mundo e ver a vitória de Deus aqui na terra e a vitória definitiva de Deus. Pois essa palavra depois é explicada de um modo claro, de um modo terno, de um modo santo pelo novo Cristo, por aquele que Cristo escolheu para estar no seu lugar como seu vigário. É o magistério que tem essa função de explicar a palavra de Deus, intérprete autêntico dessa palavra, a quem nós devemos escutar com o coração contrito, pobre, sem pedras nas mãos, com um coração que deseja realmente se alimentar dessa palavra, porque sabe do carisma que Deus concedeu a esse serviço, a esse ministério petrino. Depois do anúncio da palavra, ele se dirige num silêncio dramático, como quem sobe na direção de Jerusalém. Ele sobe na direção da entrada da Basílica para estar com Cristo crucificado, para falar a Cristo dos sofrimentos dos homens, para levar Cristo aos homens que sofrem. Ele para aos pés da cruz, ele beija os pés da cruz, e ele está ali de pé, com os santos que ao longo da história estiveram e souberam e estiveram de pé aos pés da cruz. Queridos irmãos e irmãs, a força desse gesto falou
de um modo eloquente até aos não cristãos, quanto mais a nós. Logo depois, ele se dirige à Virgem, aquela que também está aos pés da cruz, aquela que por primeiro intercede por todos os discípulos de seu Filho, aquela que viveu o mistério da cruz de um modo único, tendo a sua alma transpassada por uma espada, como disse o profeta Simeão. Pois bem, aquela que é aclamada, invocada como salvação do povo de Roma, que ao longo dos séculos foi venerada em situações semelhantes, diante de pestes, diante de guerras, e que sempre soube dar a sua resposta materna aos apelos, às preces do seu povo. Mais uma vez ela está ali, escutando, intercedendo, acalentando o seu filho amado, Francisco, Pedro, e acalentando com ele todos os demais, os Joões que Deus lhe confiou, que o seu filho crucificado lhe confiou, seus discípulos e discípulas amados, cada um de nós. Por fim, sabendo que tudo começa e tudo deve conduzir à Eucaristia na igreja, a Eucaristia como esse momento máximo da vida eclesial, antecipação do céu na terra, ele se dirige ao altar, que foi preparado de um modo muito simples, bem na entrada da Basílica, para que com o Santíssimo ele possa adorar, junto com todos os cristãos, o Senhor do céu e da terra, o Senhor que acalma as tempestades, o Senhor que nos chama à fé. Ele o adora em silêncio, de um modo sepulcral, mas de um modo em que você percebe que do sepulcro sai um homem novo. É o homem da fé, é o homem da esperança, é o homem da caridade. É o que o Senhor deseja fazer conosco também. Do silêncio do sofrimento, Cristo deseja nos conceder a fé, a esperança e a caridade. A Eucaristia é força. A Eucaristia é o lugar em que devemos nos reunir aos seus pés, em adoração, colher dela a força que precisamos. Por isso vale a pena nesse tempo, sem imprudências, mas vale a pena neste tempo correr às igrejas que permanecem abertas, para fazer a nossa adoração, para colher do Cristo Eucarístico a força que precisamos, para melhor viver este tempo. E por fim, a bênção que Pedro, que Francisco oferece ao mundo inteiro, uma bênção para a cidade e para o mundo, uma bênção de graças. Queridos irmãos, esta é a missão da igreja: levar Cristo ao mundo, levar a bênção de Cristo para o mundo, levar a bênção salvífica de Cristo para as cidades, para o mundo inteiro. Ser na terra esse sacramento universal da salvação. Levar o Cristo, único e verdadeiro Salvador do mundo inteiro, a todos os homens, a todas as mulheres. Foi o que Pedro, ou melhor, Francisco, fez na sexta-feira passada. A barca que enfrenta a tempestade, ela tem a garantia de chegar a seu fim. Com fé, esperança e caridade, nós que estamos nesta barca, enfrentamos tudo com o Senhor, com a sua mãe, com Pedro, com os apóstolos, porque Ele está conosco. Sim, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante das incertezas quanto à origem dessa pandemia, diante das incertezas quanto ao modo de combatê-la, diante dos medos que temos relativos à economia e às próprias relações entre os países, em um tempo onde muitas pessoas são capazes de usar
uma epidemia, uma pandemia com fins políticos, ideológicos. Nós podemos estar vivendo uma grande mudança de época, uma grande transformação, não só no âmbito da nossa saúde, mas também no âmbito das relações sociais, das relações internacionais, da economia. É um tempo onde a gente se vê no meio da noite. Ninguém pode prever exatamente aonde iremos. Os ventos estão fortes, as ondas altas, a tempestade implacável. Mas nós estamos na barca de Pedro, protegidos na barca de Pedro. E na barca encontramos, como dissemos, tudo o que precisamos para viver nesta vida conforme a vontade de Deus. Na barca de Pedro encontramos os meios para viver uma vida plenamente humana na obediência à vontade de Deus. Uma vida teândrica, humana e divina, divina e humana, porque crística. Sim, queridos irmãos, é tempo de conversão. Os apóstolos e o evangelho escolhido pelo Papa deixa isso claro, eles foram chamados por Cristo a dar um passo de conversão, a crescer na fé. A fé deles não foi mais a mesma depois deste episódio. E a nossa vida também não pode mais ser a mesma. A minha vida de padre, a tua vida de jovem, de gente casada, de gente que caminha para o matrimônio, de gente que caminha para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, a nossa vida não pode mais ser a mesma. O Senhor está nos chamando de modo muito claro, de modo muito forte, sacudindo o mundo todo, quase que o universo, nos chamando à conversão. Chamando o mundo, você diria, chamando você, eu diria, chamando a mim. Ele está nos chamando à conversão. E a liturgia da palavra desse quinto domingo do tempo da Quaresma é impressionante. É para nós o quinto domingo nos prepara o evangelho de hoje, a liturgia da palavra de hoje, para vivermos no domingo que vem, já o domingo de Ramos, é o início da Semana Santa, queridos. A Quaresma está chegando na sua última etapa, na sua última fase. Na liturgia antiga, inclusive, já havia o sabor da paixão nesse domingo. Era considerado já um domingo da paixão, de preparação para a grande paixão. Mas bendito seja Deus. Na nossa liturgia ordinária, temos textos maravilhosos, de uma riqueza impressionante. Na primeira leitura temos o profeta Ezequiel. Deus está prometendo, por meio do profeta Ezequiel, que ele vai tirar o seu povo da sepultura. Vejam, uma palavra muito forte. Não se trata apenas da conversão de uma pessoa, uma conversão pessoal. Deus quer a conversão do povo. Deus quer tirar o seu povo das suas sepulturas, para que o seu povo veja, compreenda, viva a verdade de que Ele é o Senhor, de que só Yahvé, de que só Adonai é o verdadeiro Senhor. Queridos irmãos, como eu dizia, é tempo de conversão pessoal e comunitária, eclesial. A nossa família, nós que somos irmãos, nós que somos amigos, precisamos nos converter juntos. Não podemos cada um viver isolados. Não podemos estar no individualismo que marca o mundo. Precisamos estar juntos, precisamos viver de modo mais intenso os vínculos da fraternidade, da caridade. Precisamos caminhar juntos como igreja, como irmãos,
como família de Deus, Deus quer salvar o seu povo, ressuscitar o seu povo, quer tirar o seu povo das sepulturas. O Salmo nos diz que esse Deus que está conosco, o Deus que está com os apóstolos na barca, o Deus que vai ressuscitar o seu povo, como o profeta Ezequiel diz, vai tirá-lo da sepultura. O Salmo nos diz que esse é o Senhor de toda graça e redenção. Deus tem toda a graça que nós precisamos e ela está sendo oferecida. Esse chamado à conversão é acompanhado de uma grande chuva, como aquela que vimos em São Pedro, de uma grande tempestade, por assim dizer, de graças. Uma chuva torrencial de graças e de redenção. Deus quer apagar os nossos pecados. Deus quer transformar a nossa vida. A segunda leitura nos diz que esse Deus é o Deus de Jesus Cristo, o Deus que nos salva, que não nos deixa perecer em nossos pecados. É o misericordioso, o santo. É o Deus que infundiu em nossos corações o Espírito Santo. Leia a beleza da segunda leitura, é extraordinária. Cristo e o Espírito Santo dizem o amor de Deus. Eles estão de modos diferentes conosco, sempre, operando e nos santificando, nos conduzindo à perfeição da vontade do Pai. Sim, é no Espírito, é por Cristo, com Cristo e em Cristo que poderemos glorificar o Pai. Eles devem ser a nossa fonte e modelo de oração. Nesse tempo eu recomendo, vamos com a força do Espírito Santo, vamos voltar às origens, vamos voltar às fontes, vamos aprender com o próprio Cristo, vamos aprender ou reaprender a rezar com Cristo, com a sua palavra, com o Pai Nosso. Vamos degustar cada palavra do Pai Nosso, como Santa Teresa, como Santo Agostinho, como o Catecismo na sua última parte nos ensina. Vamos aprender com Cristo a rezar no Getsêmani. A oração do abandono de Charles de Foucault pode ser uma grande luz para nos ensinar isso. Rezar com Jesus no Getsêmani, aprender com Ele a aceitar a vontade do Pai, a renunciar à nossa própria vontade, que muitas vezes é viciada, que muitas vezes é orgulhosa, que muitas vezes é marcada pela desobediência. Mas é também um tempo onde podemos voltar para Jesus, crucificado, para as suas palavras na cruz, cada uma grande oração, como o sermão das palavras de Cristo na cruz nos ensina, na Sexta-feira Santa. As 7 palavras, cada uma delas uma verdadeira fonte de ensino, de ensinamento para a nossa vida espiritual. Sim, esse é o Deus que livremente quis ser nosso amigo. É um Deus que nos ama. É um Deus que mandou o seu Filho morrer por nós e infundiu em nós o seu Espírito. Vamos aprender a rezar de novo com Cristo e no Espírito. Sim, Ele é o Deus que nos ama. O Deus que enviou o seu Filho, o Cristo. O Deus que enviou o seu Espírito, o Santificador. O Deus que nos abraçou, como diz Santo Irineu de Leão, com o braço do Filho, com o braço do Espírito, Ele nos abraçou para nos salvar. É um Deus que, ao longo da história, falou por meio
dos profetas, mas na plenitude dos tempos, como recorda a carta aos Hebreus logo no início, quis falar por meio do seu próprio Filho. Enviou seu Filho, um Deus que quis falar ao homem como a um amigo, recorda Dei Verbo. A história do Evangelho, a ressurreição de Lázaro, é um retrato desse amor de amizade de Cristo para com o seu povo. Assim como Cristo foi amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, Cristo é, ou ao menos quer ser, nosso amigo. E aqui eu posso fazer uma perguntinha para você e para mim também, que a gente deve buscar responder no fundo do nosso coração. Eu realmente sou um amigo de Deus? Ou pareço ser um amigo para os outros e não sou de verdade? Eu sou um autêntico amigo de Deus? Faço tudo por Ele, estou sempre em companhia dEle, tenho Ele sempre dentro do meu coração, me sinto sempre nele? Pois esse é o Deus que livremente quis ser nosso amigo, como foi de Lázaro e de suas irmãs. Um Deus que, apesar de imutável, não é indiferente, como várias vezes recordou Ratzinger e depois o Papa Bento XVI. Ele não é indiferente porque Ele nos ama. Seu Filho, em sua humanidade, nos faz contemplar essa verdade. No versículo 34 do Evangelho, se diz que Jesus ele fica profundamente comovido. Logo no versículo 35, ao ver no versículo 33 o choro de Maria, e a gente pode pensar no choro de Marta também, no versículo 35 se diz que Jesus chorou. Comovido, ele chora. É um Deus que quis, por meio de seu Filho, dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou imutável, mas eu não sou indiferente ao teu sofrimento. O coração do meu Filho fala por mim. O coração do meu Filho que se fez homem se comove, dizendo o meu amor por ti. O coração do meu Filho que chora diz os meus sentimentos de amor, a minha misericórdia, diante da tua fraqueza, diante dos teus pecados, diante da morte que o pecado te propõe. Deus quer a nossa salvação, a salvação dos seus amigos. Sim, como diz Santo Tomás de Aquino, porque Jesus ele revelou tudo o que havia no seu coração, tudo o que o Pai tinha lhe pedido para revelar. Ele revelou aos seus apóstolos. Por isso ele pode dizer aos seus apóstolos na última ceia: já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que o Pai me pediu, me ordenou. Sim, Santo Tomás vai dizer: o amigo, ele é transparente, o amigo revela tudo o que tem no seu coração. É próprio do amigo contar os segredos do seu coração para o seu amigo. Foi o que Cristo fez conosco. Ele partilhou os segredos do seu coração, o segredo da salvação, o mistério que Cristo, na plenitude dos tempos, como diz São Paulo, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, quis revelar por meio de seu Filho Jesus. Sim, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, nós somos amigos de Deus. Cristo quis revelar os seus segredos e devemos nos perguntar se temos, pela vida de oração, aberto os nossos corações para acolher esses segredos de Deus. Porque essa é a beleza da vida de oração que Santa Teresa d'Ávila chama de tratado de oração, tratado de amizade, com Deus. Nosso coração, na vida de oração diária, vai colhendo os segredos do coração de Deus, os segredos do coração do nosso amigo.
do amigo eucarístico que nós temos. Essa saudade que temos da Eucaristia, se temos. Esse desejo de fazer qualquer coisa para poder comungar. Espero que esteja no teu coração e no meu também. Mas, queridos irmãos, a Eucaristia diz justamente isso, um amigo que se dá completamente pelo outro. O amigo que se entrega, que quer habitar dentro do outro amigo. Para nos ensinar como nós também devemos ser seus amigos. Devemos nós também nos entregar a Ele e devemos também buscar habitar, tomar o nosso lugar, nos refugiar dentro do nosso amigo. É próprio desse tempo fazer essa experiência. É propício esse tempo de silêncio, de solidão, de isolamento social, de silêncio. Fazer essa experiência, deixar o meu amigo viver em mim e buscar viver no meu amigo. Sim, é um Deus que nos ama com compaixão, que quer a vida eterna para o homem. Ele quer que nós tenhamos a vida em abundância, a vida eterna, a vida divina. Não só a vida biológica, uma vida que Ele pode nos devolver e depois nós perderemos de novo. Não, Ele quer a vida eterna. Ele quer que o homem viva, com V maiúsculo, vida eterna. E a ressurreição de Lázaro é sinal disso, é o último sinal do Evangelho de São João, dos 7 sinais que preparam para o livro da glória, no capítulo, a partir do início do capítulo 13, os 7 sinais, o 7º é justamente a ressurreição de Lázaro, é o último chamado para a conversão, e este é o tempo em que Deus nos chama. É como se fosse o último chamado para a nossa conversão. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos pensar que nós temos uma eternidade pela frente aqui nessa terra. Nós não sabemos quanto tempo temos. A nossa vida pode ser breve. A nossa vida pode durar apenas alguns dias. Nós não sabemos. E esse é um chamado forte. É como se fosse, nós deveríamos ver esse tempo que vivemos como o último. Como um último chamado para a conversão. A conversão é urgente. Jesus quer ressuscitar o morto. Jesus quer ressuscitar você, quer me ressuscitar. Quer ressuscitar o seu amigo, porque nós somos seus amigos. Quer ressuscitar o Lázaro, ou talvez a Marta e a Maria. Sim, queridos irmãos. A ressurreição de Lázaro é o último sinal, grandioso, o 7º sinal. Aquele que vem antes da glória. E ele já está acontecendo. Qual está sendo a nossa resposta a este sinal? É o último sinal. Deus está nos chamando a uma urgente conversão. O tempo urge. Não podemos prevaricar com o tempo. Não podemos deixar para depois. É preciso hoje. A hora chegou. É preciso hoje dizer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me converter. Mas aqui eu quero terminar com algumas perguntas para você e para mim. Qual a nossa morte? Qual o nosso túmulo? Quais são as nossas amarras? Qual a nossa morte? O que nos mata no dia a dia? Qual pecado está nos matando? Qual atitude interior está nos matando? A falta de confiança, a falta de fé, a falta de oração, a indiferença, a falta de caridade? Qual o nosso túmulo? Aonde estamos sepultados? Sepultados em nós mesmos, sepultados nos planos dos outros, sepultados nos projetos mundanos. Aonde estamos sepultados? E quais as nossas amarras? Escutemos, queridos irmãos, escutemos a voz do Senhor. Ele se aproxima da nossa morte, Ele se aproxima do nosso túmulo, Ele se aproxima das faixas que nos amarram. E com voz forte, para glorificar o Pai, o Filho, com o poder do Espírito, Ele nos chama pelo nome. Lázaro, vem para fora.
Padre João Paulo, vem para fora do teu túmulo. Marta, Maria, Mateus, Judas, Lucas, Mário, Deus está nos chamando. E a sua palavra traz o poder para que nós vivamos de novo. Traz o poder para nos ressuscitar. A sua palavra, se for acolhida, traz o poder para que nós saiamos do nosso túmulo. Traz o poder para que nós deixemos as nossas amarras. Tudo aquilo que pode querer estar nos deixando longe de Deus, enterrados. Tudo aquilo que está nos amarrando. Tudo aquilo que está nos impedindo. O poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Jesus Cristo pode vencer todas estas realidades. Se nós acolhermos esta palavra como convém. E Lázaro sai do túmulo. Assim somos chamados a deixar o nosso túmulo, deixar as faixas que nos amarram. Cristo quer que caminhemos com Ele, com fé, como seus discípulos, para sempre. Eu morei no sul da França, como vocês sabem, lá tem uma bela tradição que vem lá do início do segundo século. Temos igrejas ali no sul da França que trazem a memória de Lázaro, de Marta e de Maria, inclusive com relíquias. Não podemos estar 100% certos do ponto de vista histórico, mas são tradições muito antigas e muito bonitas que querem dizer que a história de Lázaro, Marta e Maria não terminou lá no Evangelho de São João, no capítulo que lemos agora. Mas essa história continua. Jesus quer que eles o sigam para sempre, percorram com ele um caminho maravilhoso, um caminho de vida nova, um caminho de ressurreição, porque ele ressuscitou Lázaro, mas com Lázaro ele ressuscitou Marta e Maria, porque quando a gente se deixa ressuscitar, quando a gente deixa a palavra de Deus nos ressuscitar, nós nos tornamos também instrumentos para que Deus ressuscite outros irmãos e irmãs. Os nossos irmãos, os nossos amigos, ao nos ver homens e mulheres ressuscitados, ressurrectos, eles também vão experimentar dentro deles a força da ressurreição. E a nossa experiência com essa força da palavra, da ressurreição de Cristo, vai ser determinante para a nossa vida, para que vivamos a nossa vocação de um modo santo, para que sejamos evangelizadores. Lázaro, Marta e Maria se tornam evangelizadores do sul da França. A tradição é que, durante as primeiras perseguições aos judeus, que, por exemplo, com a morte de Tiago, apóstolo, narrada nos Atos dos Apóstolos, alguns judeus começaram a sair de lá. Quem tinha bens, dinheiro, como eles tinham, pegou navios e foi buscar outras veredas. E assim o evangelho foi se propagando. E eles levaram o evangelho para um porto, Marselha. Um porto famoso que já existia na época de Jesus. E lá eles começam a levar o evangelho. Queridos irmãos e irmãs, nós também somos chamados a propagar este evangelho. Mas para que nós propaguemos esse evangelho, para que nós realmente o façamos de um modo fecundo, santo, nós precisamos nos deixar ressuscitar por Cristo. Cristo quer que caminhemos com Ele, com fé, que sejamos seus discípulos para sempre. Que a Virgem Maria, salvação do povo de Roma, salvação daqueles que são da Igreja de Roma, dos católicos, do mundo inteiro. Que a Virgem Maria, a dolorosa, aquela que está aos pés da cruz, toda bela, no meio do seu sofrimento, toda santa, toda mãe, que ela possa interceder por nós. Que São Lázaro, que Santa Marta, que Santa Maria possam rogar por nós, possam nos ajudar a viver o caminho que é Cristo, o caminho da palavra, o caminho da ressurreição, um caminho que passa pela cruz e passa pela morte, mas que conduz a uma vida bem-aventurada aqui na terra e a vida eterna. Que nós vivamos esse caminho no Espírito, por Cristo, com Cristo e em Cristo,
e hoje e sempre, para a maior glória de Deus, para a glória do Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que o Deus Todo-Poderoso, por meio desta formação, possa abençoar a tua vida, a vida da tua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.